Bom dia, garotada do nono ano, Escola Mestre Jesus. Aqui é o professor Newton e hoje nós vamos para mais um conteúdo, mais uma aula. Hoje nós vamos falar com relação ao Chile. Lembrando que nós estamos falando de ditaduras na América Latina, tá? Lembrando também que o contexto é o contexto da Guerra Fria, então um período em que Estados Unidos e União Soviética, um período em que estão disputando por áreas de influência, um período em que nós temos a divisão do planeta em dois grandes blocos, o capitalista e o bloco socialista. Então essas ditaduras giram em torno dessa concepção, certo? Então vamos lá. Chile. Gente, o Chile foi o primeiro país da América Latina a eleger um presidente socialista. Isso acontece em 1970, quando eles vão eleger o Salvador Allende, tá? Da Unidade Popular, UP. E aí o Salvador Allende começa a tomar suas medidas. É esse rapazinho bem aqui, o Salvador Allende, ó. Esse jovem aqui, tá? Começa a tomar suas medidas ligadas à ideologia econômica socialista, entre elas reforma agrária. Geralmente, quando a gente fala de reforma agrária, gente, esse é um setor, é uma reforma que desagrada e muito as classes que têm grandes propriedades, os latifundiários, ou seja, os donos de terra, tá? Geralmente eles têm uma grande propriedade e obviamente eles são contrários às ideias da reforma agrária. Outra medida tomada foi a nacionalização de setores importantes. Nacionalização, já expliquei, vocês já sabem o que é. Vou só ligar aqui o carregador, tá? Nacionalização de setores importantes. E aí, essas medidas, como eu já falei para vocês, preocupavam muito, principalmente os Estados Unidos, quando percebia que existia a possibilidade de um país na América Latina se tornar sob a influência socialista. Então você tem uma movimentação dentro do Chile entre a burguesia e as forças armadas que vão organizar uma revolta para depor o Allende, tá? Como nós temos aí um clima tenso, e o Allende percebe isso, a burguesia e as forças armadas são sua principal oposição e são grupos muito fortes. Ele decide ele toma uma decisão para tentar apaziguar, para tentar amenizar essa tensão, que é eleger o Augusto Pinochet, que é muito respeitado pelas forças militares, como comandante e chefe do exército. O problema, gente, é que o Pinochet não vai aceitar só esse cargo. E aí a gente tem em 11 de setembro de 1973 o Pinochet dando um golpe, tá? No caso aí os militares, eles vão cercar o palácio de La Moneda, né, que era onde ficava estipulado o governo, com tanques. Eles vão bombardear a sede do governo, certo? Segundo as fontes oficiais, o Allende nesse episódio comete suicídio. Claro que não tem como ter certeza se ele foi assassinado ou se de fato cometeu suicídio, tá? Mas segundo as fontes oficiais, ele teria cometido suicídio. Assim a gente tem o início a um dos mais violentos regimes militares da história da América Latina, tá? Governado por Pinochet, logo que ele assume o governo. Em cima o Allende, aqui embaixo nós temos o Pinochet, certo? Vamos lá, as primeiras medidas. Primeiro foi a prisão de milhares de pessoas, aquelas consideradas inimigas do governo, aquelas consideradas... Lembra, a ideia geralmente era acabar com uma possível ameaça comunista. Então essas pessoas que eram consideradas de esquerda, essas pessoas que eram consideradas como socialistas, como comunistas, essas pessoas eram perseguidas. E daí, gente, essas pessoas foram levadas para um estádio, o Estádio Nacional em Santiago, e lá elas seriam aí
interrogadas. Porém, esse interrogatório passava para a questão das torturas, fora outras arbitrariedades. E aí nós temos um grande número, assim como na Argentina, um número absurdo de pessoas que desapareciam, entre aspas, né, durante esse período da ditadura. Os direitos civis foram suspensos, ele impôs um toque de recolher, tudo isso para tentar acabar com a ameaça, considerada ameaça comunista. É ele quem idealiza aí, um dos principais responsáveis pela Operação Condor. O que era a Operação Condor? Era uma rede de troca de informações sobre grupos comunistas, tá? Então, tinham vários países que estavam passando por um processo de ditadura, como a Argentina, o Chile, o Brasil, o Paraguai, e aí a Operação Condor era a troca de informação entre essas ditaduras sobre grupos comunistas, tá? E aí a gente tem, já na década de 1970, a economia chilena passando por um processo de progresso, tudo isso com auxílio dos Estados Unidos, tá? Lembra que os Estados Unidos têm interesse em fortalecer esses golpes militares para tentar afastar esses países da ideologia socialista, tá? Então, durante a década de 70, o Chile passa pelo que a gente chama de milagre econômico chileno. Quando a gente for falar sobre ditadura no Brasil, a gente vai ver que o Brasil também passou por esse período de grande crescimento econômico, porém esse grande crescimento econômico é baseado principalmente em empréstimos estrangeiros dos Estados Unidos, tá? Então, uma política liberal, abrindo aqui o país para capital estrangeiro, para empresas estrangeiras, então existe um grande desenvolvimento econômico. Porém, com o tempo, esse desenvolvimento econômico ele acaba dando espaço para uma desaceleração econômica, tá? Principalmente pela questão de ter que devolver parte dos empréstimos, tá? E aí a gente chega na década de 80, e aí Pinochet já está um pouco mais enfraquecido economicamente, seu governo, e ele vai ser forçado aí a realizar plebiscito para decidir se o governo militar vai continuar, se vão tirá-lo do poder e tudo mais. Mas pensa aí que passou quase 10 anos, né? Então, nesse plebiscito, decide-se pelo fim do governo militar, tá? Na década de 80, porém Pinochet só sai do governo, da presidência mesmo, em 1990, tá? E 80, desculpe agora, 1990. Porém, ele fica muito próximo do governo ainda durante um bom tempo, porque ele era responsável pelo exército. Em 2004, ele é acusado de corrupção. Em 2006, ele faleceu e o governo da época não quis que ele tivesse aí direito à luta oficial ou mesmo funeral com honras de chefe de Estado, tá? Então, meio que uma repulsa do governo de 2006 tinha com relação ao Pinochet. Aqui eu trouxe para vocês algumas imagens, ó, basta de crimes fora Pinochet, tortura em Chile é uma vergonha mundial, e aqui os retratos de muitos que desapareceram durante esse período. Uruguai. Em 1950, o Uruguai passa por uma crise econômica e aí começam a aparecer grupos de esquerda, tá? Entre esses grupos de esquerda que são a oposição ao governo, você tem um grupo de guerrilheiro urbano Tupamaro, tá? Esse grupo, gente, ele é uma guerrilha urbana. Então, eles realizavam assalto aos bancos, eles distribuíam dinheiro, alimentos, faziam, como é que a gente fala, sequestros e tudo mais. Era um grupo de guerrilha urbana contrário ao governo. Então, em 1973, a gente tem o Juan Maria Bardaberry, um nome meio complicado, né? Juan Maria Bardaberry, ele vai dar um golpe. Ele era o presidente, tá? Então, até aqui nós vimos que os presidentes iam sendo depostos, né? Como a gente viu no Chile e tudo mais. Porém, quando a gente fala aqui, e como a gente viu na Argentina também, quando a gente fala do Uruguai, o próprio presidente deu o golpe. Mas como é que um presidente dá um golpe de Estado? Simples, né, gente? O presidente não governa sozinho, né? Ele governa com o Congresso, com o Senado, e o que ele quer fazer depende
da vontade desses outros órgãos. Então, quando o presidente decide dar um golpe de Estado, na verdade, ele fecha aqueles que estão ali dividindo o poder de governo com ele, que no caso era o Senado e o Congresso. Então, você tem o fechamento do Senado e do Congresso. E aí você começa a ter direitos a liberdades individuais suspensas. Os partidos políticos são eliminados com a ideia de eliminar a oposição ao seu governo. Já que esses dois rapazinhos aqui, ó, o Alberto de Michele e o Aparício Mendes, são os outros militares que também ficam no governo depois do Juan Maria, tá? O governo militar vai ser encerrado em 1985. E aqui mais uma vez as imagens militares e aqui das pessoas que desapareceram durante esse período de ditadura militar. Paraguai é mais rapidinho, tá, gente? Não tem muito o que falar sobre a ditadura do Paraguai. Em 1954, o general Alfredo Stroessner assume o poder e ele destitui o então presidente Frederico Chaves. Esse aqui é o Stroessner, que eu nem sei se eu estou falando a pronúncia correta, tá? Esse aqui é o Stroessner. E aí começa um período de ditadura, com todas aquelas características que nós já vimos. Direitos civis, direito à liberdade suspensos, torturas, prisões arbitrárias e tudo mais, certo? O Stroessner, gente, ele vai ficar no poder durante praticamente mais de 30 anos, ó, de 54 até 89. E ele fica nesse governo porque ele vai ser reeleito por 7 mandatos consecutivos. Aí você pensa, professor, mas se era uma ditadura, se o povo não queria, como é que ele conseguiu ser reeleito por 7 mandatos consecutivos? Fraude, gente, tá? As fraudes nas eleições proporcionaram com que ele ficasse no governo durante todo esse período de quase 30 anos, tá? É uma figura controversa porque ele foi de aliado dos Estados Unidos a simpatizante do nazismo. Isso porque ele começa a criticar algumas medidas norte-americanas e começou a dar asilo político a nazistas, tá? Então, por isso, teve uma quebra aí na aliança dele com os Estados Unidos. Em 1989, ele vai ser deposto por uma rebelião militar, ou seja, vão dar um golpe no golpe, tá? Gente, por hoje é isso. Qualquer pergunta, mandem lá no WhatsApp. Hoje não vai ficar exercício para vocês, exercício só na sexta-feira, tá? Isso dá tempo para quem deixou de fazer algum exercício, vai lá, corre lá, faz e manda, tá? Fiquem com Deus e até a próxima.